Olá pessoal, bem-vindo ao vídeo. Esse vídeo eu vou passar como você deve fazer para identificar os terminais de um motor quando você encontrar ele sem números e sem marcação nos terminais. O desenho mostra os números de origem, são esses números. Essa é a forma como a bobina é marcada. Observe 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6. Estando o motor marcado de fábrica dessa forma, você vai fechar 6 e 1, 4, 2, 5 e 3. Essa fase R, S, T. Temos um multímetro aqui. Ele vai dar um exemplo. Medir fuga, curto parcial ou curto total com multímetro na escala de vezes 10. Geralmente esse multímetro ele mede até 20 mega e já tem um recurso legal para você identificar fuga, apesar de não ser o instrumento de medição oficial de teste para o motor. E falaremos mais na frente sobre instrumentação para detectar defeitos em motores. Vamos usar o multímetro como exemplo. Inicialmente você vai medir, ao encontrar um motor sem números dessa forma, você tem que, por obrigação, fazer uso do multímetro para identificar cada bobina, certo? Ao encontrar a primeira bobina, você deve marcar o número 1 e 4, seguindo aquele padrão inicial. Você vai medir continuidade na segunda e vai marcar o número 1 e 6. Desculpe. A primeira você vai marcar 1 e 4, a segunda você vai marcar 2 e 5 e a terceira você vai marcar 3 e 6. Ao encontrar, medir continuidade numa escala mais baixa, se preferir, o ponteiro vai para a direita, identificando a situação da bobina em boas condições. A segunda e a terceira também deve o ponteiro se manter na direita. Nessa posição você vai fazer teste de isolação, testar possíveis fuga ou curtos, parcial ou total, entre espiras e entre espiras e massa, carcaça do motor. Então, ao identificar o motor, identificar a primeira bobina, você vai marcar os números 1 e 4, fazendo isso de forma individual. Encontra a primeira, marca 1 e 4, identifica a segunda bobina. Ao identificar, você vai marcar o número 2 e o número 5. E ao identificar a terceira bobina, você vai marcar o 3 e o 6. Então, identificada a primeira, 1 e 4. Leva entre as 4 pontas sem número, você vai identificar mais uma. Ao encontrar, você vai marcar. O ponteiro vai flexionar para a direita, você vai marcar mais uma bobina, o 2 e o 5. E na terceira você marca os números que estou, 3 e 6. Não há ordem. A ordem é a forma que você marcar. Essa situação de ordem vai ser corrigida um pouquinho mais na frente,
você marca dessa forma. A marcação pode estar invertida, mas você não sabe. E para descobrir os números, se o 4 está na posição do 1, você precisa fazer o teste. Ao marcar a terceira bobina, você tem por obrigação de fazer um teste de isolação entre elas, para saber se ela não está em curto entre si, ou entre elas e a carcaça do motor. Então você vai fazer esse teste, vai testar, levar o teste. Esse é o teste de isolação. O ponteiro deve se manter parado ou dar um pequeno pulso anormal nessa escala de 10. E o teste da terceira para a primeira. Então não deve haver continuidade, certo? Entre elas deve estar eletricamente isolada, e o ponteiro vai se manter parado. E você vai fazer o teste seguinte entre carcaça e espiras. Com a lixa você lixa a carcaça do motor para ter um bom contato e faz esse mesmo processo, mantendo essa ponta do multímetro na carcaça do motor. Você leva para esse ponto, o ponteiro deve se manter parado, constatando que o motor não existe curto nem fuga entre as espiras e o estator. Dessa forma, carcaça do motor, o ponteiro vai se manter parado. Ao constatar que não existe fuga entre a primeira e a carcaça do motor, você vai fazer o teste da segunda, fazendo o mesmo processo que você fez com a primeira. Você leva a ponta do multímetro para a bobina 2, conforme mostra o desenho, e o ponteiro vai se manter também parado. Se ele der um leve pulso é normal, isso até para motores novo. Então faz isso para a segunda e para a terceira. E você finalizou o seu teste. O seu motor está ótimo, em boas condições. Se o ponteiro, nessas duas situações, o ponteiro avançar para a direita, seu motor precisa de manutenção. Tira o seu motor fora e leva para manutenção. Se o seu ponteiro se manter parado, der apenas um pulsozinho, que é até mesmo alguma capacitância parasita nos terminais do motor, isso entre verniz e carcaça existe esse fenômeno e você pode sentir um pulsozinho leve do ponteiro do multímetro. Então vamos para o fechamento do motor e teste após a identificação e marcação. Na marcação nós temos essa situação. A gente já fez o teste de isolação entre elas e o teste de isolação entre espiras e estator. Entre a carcaça e espiras. Então a gente precisa fazer o teste se os números marcados dessa forma, identificados, eles são corretos.
Seria fácil a gente poder já fechar 6 e 1, 4, 2, 5 e 3 e achar que está resolvido, mas existe mais duas fases que a gente deve fazer para concluir e identificar corretamente os números nas suas posições certas das bobinas. É possível que a gente tenha invertido o 4 pelo 1 quando a gente fez a marcação inicial, ou assim também para essa bobina também a gente pode ter invertido a posição. E a forma da gente saber se a gente inverteu ou não esses números é fazendo o teste na bancada, ligando eletricamente o motor. Então vamos fazer isso aí. Precisa de um disjuntor compatível com a corrente do motor, ou um disjuntor motor muito melhor para proteger o motor, e ligar 6 e 1 fase R, 4, 2 fase S, 5 e 3 fase T. Certo? Pessoal, é possível que a gente inverteu esses números. Como eu falei, trocou 1 pelo 4. Então a gente vai fazer um teste rápido. Nesse teste rápido, se estiver certo, o motor vai funcionar normal. É possível acertar da primeira, sim. Mas na maioria das vezes, nesse teste, você tem que fazer a inversão de um desses números aqui. Então, ao fazer esse teste aqui, se o motor apresentar um barulho de indução forte e o eixo do motor girar em uma velocidade muito baixa, você desliga automaticamente, mais rápido possível. Não para proteger o motor, você deve fazer esse processo. O motor vai dar um giro, você se girar e dar um barulho de indução, você desliga e vem aqui, inverte, desfaz. Tá? Você vai desfazer todo o fechamento, certo? E vai trocar o 1 pelo 4, assim, da forma que o vídeo vai mostrar aí. Se o motor não funcionou legal, deu um barulho de indução, o eixo não girou legal, você desliga e vai fazer essa troca de números. Você vai inverter esses números aqui. Sim, dessa forma. Você vai levar o 4 para a posição do 1 e o 1 desce para a posição do 4. Após desfazer esses fechamentos, e refazer. Ao refazer, você vai ligar novamente RSD, fazer um teste, e o motor, se não funcionar, permanecer o barulho de indução e o eixo do rotor girar levemente, você desliga novamente e vai refazer, certo? Você vai refazer essa situação novamente. Você vai descer o 4 para a posição do 1 e 1 para a posição do 4 e vai desfazer todo o fechamento. A experiência que você fez com o primeiro, você vai repetir com a segunda bobina. E entre essas duas opções você acerta ou na primeira ou na segunda. Então vamos ver o vídeo. Eu simbolizei RST, mas não havia necessidade de simbolizar, mas eu vou desfazer, então
Na primeira tentativa eu não acertei, vou desfazer. Vou pôr o número 1 na sua posição de origem, certo? E o 4 vem para a sua posição normal. E vamos refazer isso com a segunda bobina, certo? Após desfazer e deixar os números na sua posição de origem, e após a gente desfazer também esse fechamento, o que os números ele vai mudar de posição, como vocês estão vendo. O 2 desceu e o 5 vai subir. A gente vai desfazer essa parte também. Devido a essa mudança de números de posição, as letras RST devem ser desconsideradas. Vai haver uma mudança de fechamento. No caso aqui, a gente vai refazer. Então a gente fez a mudança, deixou os números na sua posição de origem nesse ponto e fez uma mudança na experiência com a segunda. Essa é a última opção. Nessa você já acertou e deixou o motor em ordem. Então fechei novamente CZ1, refiz CZ1, fase R, a fase S ela vai descer para esse ponto 4.2. Fechei o 5 e 3, 4.2 fase R, o S está nesse ponto que deve ser desconsiderado. E a fase T, o 5 e 3 refiz e posso ligar o meu motor que ele vai funcionar perfeitamente. Então na primeira não deu certo. Os números marcados inicialmente após a identificação dos terminais de forma aleatória, posso dizer assim. Então marquei 1 e 4, não deu certo. Eu fiz o teste, o motor rodou em baixa velocidade, fez um barulho de indução. Eu desligo, vou novamente, refaço a primeira opção, não dá certo, repete o barulho de indução novamente. Eu desfaço, volto os números à posição original e refaço na última opção. O motor vai estar funcionando perfeitamente. Você pode marcar os terminais com os números anilhas. Pode ser as anilhas originais, anilhas em alumínio, se preferir. O seu motor vai estar identificado corretamente com esses 3 procedimentos. Esse é o processo. Não existe uma forma mais fácil de fazer para o eletricista enrolador do motor. Ele faz esse procedimento com o motor aberto, sem precisar fazer essas trocas de números. Mas para o motor fechado, mesmo o eletricista enrolador, ele vai ter que fazer esse processo para descobrir se o motor está marcado corretamente. Então, pessoal, não marque o motor sem ter certeza, que uma marcação incorreta pode apresentar um defeito no motor, como se o motor estivesse com defeito, mas na verdade são as bobinas em oposição. Os campos estão se repelindo e não estão trabalhando em sincronismo como deveria ser. Então, ao fazer isso, faça seguindo aqui, essas etapas aqui. Você vai acertar. Quem tiver um motor pode praticar esse procedimento aqui na bancada e breve você vai estar fazendo esse trabalho aqui tranquilamente. Para o motor de 12 terminais é bem mais difícil. Eu prefiro postar no vídeo na sequência aí. Mas quem estava interessado no assunto, é exatamente esse assunto, um assunto completo com relação à identificação dos terminais do motor.
E quem tiver uma crítica para fazer, por favor, deixa aí postado, né? Ajude o canal a se desenvolver. E eu agradeço aí. Finalizando. Tchau.